Fala galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Hoje a gente tem um convidado super especial. Vamos falar de growth e sucesso em eventos. Salve galera, eu sou o João Walter Grandão e aqui comigo o Davi Girão da Visão. Conosco hoje o Bruno Sapienza, amigo meu, formado na FAAP em publicidade e propaganda. Depois trabalhou na verdade 5 anos aí no Red Bull, na Red Bull. Depois mais de 2 anos e depois pouco 2 anos e 5 meses, pelo que eu vi lá no perfil, na Eventbrite, e depois abriu a Soma, né? A gente vai trocar uma ideia bem legal. E já de start, Bruno, a gente queria começar um pouco como que foi a tua trajetória, logo, vamos dizer, um pouco antes, como escolheu essa ideia de ir para marketing, publicidade e propaganda, que envolve todo esse meio na FAAP. Boa! Pô, valeu demais aí, pessoal. Para mim é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Foi o que eu falei lá embaixo, né? Puta, é muito interessante escutar muito desse projeto aqui do Bigs e ver nascendo de fato, então é um prazer muito grande. Ser o segundo aqui, né, depois da Manu, muito legal. E, bom, vamos lá. Acho que começando do começo, né, onde que surgiu a ideia de fazer publicidade, comunicação e tudo mais. Eu tava bem na dúvida, na verdade. Eu desde quando eu tava no colégio ainda, sempre tive muita vontade de empreender. Isso já era meio dentro de mim. E é muito engraçado que quando eu lembro muito de eu estar no recreio, assim, 8ª série, primeiro colegial, assim, eu e o meu melhor amigo da época do colégio, a gente conversava muito sobre como a gente quer ter a nossa empresa no futuro, ter cargos relevantes dentro de empresas consolidadas, podendo desenvolver pessoas, time e tudo mais. Isso foi muito interessante, porque desde aquela época isso falava muito alto, só que ao mesmo tempo eu ficava muito na dúvida de ir para o caminho de administração ou mesmo comunicação social e publicidade, né? E tem um fato engraçado que eu decidi prestar as 2 faculdades, os 2 cursos, né? Administração na GV, que era a minha primeira opção, e comunicação social na SPM ou na FAAP. E aí acabou que eu prestei os 2 vestibulares, e eu acabei optando por fazer FAAP. Na verdade, até eu não passei na SPM, na prova final. Eu tinha passado no meio do ano na prova, mas eu não podia cursar porque eu não havia terminado o 3º colegial. E aí acabei passando no final do ano na FAAP, e acabei optando FAAP muito por uma escolha também dos meus pais, que o meu pai fez FAAP, meu tio fez FAAP, meus primos. Então, assim, a gente tem uma longa história dentro daquela faculdade. Então, para mim foi um grande prazer estar cursando lá de novo, continuando um pouco desse legado e tudo mais. Foi assim que surgiu, assim, um pouco dessa minha parte educacional voltada para comunicação social, publicidade. Não que eu execute muito hoje em dia do que eu aprendi na faculdade, tá? Mas eu confesso que a FAAP foi muito importante na minha trajetória profissional como um todo, assim. A parte de contatos também lá. Que você, sem dúvida, network, sem dúvida. Né? Também ajuda. Cara, a FAAP é uma faculdade que ela tem um ciclo social super relevante aqui em São Paulo e talvez até no Brasil, assim. Tem pessoas muito importantes, famílias muito importantes, na verdade, que cursaram lá, ou mesmo os filhos cursam lá e tudo mais. E o networking que eu fiz na faculdade eu carrego muito até hoje. E a FAAP foi a porta de entrada na Red Bull. Eu só entrei na Red Bull especificamente em função da FAAP. Não só, mas muito influência, porque a minha primeira posição na Red Bull, eu era estagiário ainda. Eu era estagiário de marketing alocado dentro de uma posição chamada Student Brand Manager, que nada mais é do que como se fosse um trainee, assim, a grosso modo, um pouco mais superficial do que um trainee, que roda por todas as áreas da empresa, marketing, vendas, eventos até e tudo mais. Student Brand Manager? Isso. E essa posição é muito legal porque ela tem no mundo inteiro. Só que essa posição é uma posição por faculdade, porque basicamente a função dela é você, como representante da marca, carregar a marca Red Bull dentro da sua universidade. Então você vai negociar a positivação e a viability de produto dentro dos pontos de venda da faculdade. Caso tenha um evento do Red Bull,
você pode desenvolver tanto eventos Red Bull menores, não tanto com o brand, com a marca Red Bull, mas que a marca esteja por trás. E também quando a Red Bull executa algum evento grande aqui no Brasil, a gente fazia pílulas desses eventos dentro de cada faculdade. E aí eu era o representante da FAAP. Caramba, que massa. Tem um paralelo assim que uma pessoa que trabalhou comigo, ela era, na verdade, ela era da Apple, né? Ela era uma representante da Apple dentro da faculdade. Então, isso lá na faculdade, ela ficava meio que atuando com alguém que queria tirar dúvidas do produto, até mesmo para, tipo, dar desconto, porque uma época tinha desconto para estudantes, né? Até um programa que a Apple fez voltado para dar alguns descontos para quem estava querendo comprar, principalmente o pessoal que trabalhava com design gráfico, enfim, design digital. E aí você entrou nessa vaga e aí você circulou a empresa inteira? Cara, entrei nessa vaga, a gente fazia basicamente uma rodada, de fato como se fosse um trainee, assim, de semanas dentro de cada área. Mas essa posição ela fica dentro de uma área chamada Consumer Collecting, que fica dentro do marketing. Existem duas áreas na Red Bull, duas posições na verdade, que pode-se dizer que tem contato direto com o consumidor final, que é exatamente o SBM, o Student Brand Manager, que era a minha posição, e as Wing Teams, que são aquelas pessoas que andam uniformizadas com de Red Bull, de brand, que tem o Mini Cooper ou o New Beetle dirigindo. Da hora. E a função delas é basicamente explicar sobre o produto, elas são experts de produto, fórmula e tudo mais, funcionalidade, e fazer realmente a degustação, vamos dizer assim, do produto para pessoas que às vezes conhecem a marca, mas nunca provaram do produto. Então essas são as duas únicas posições na Red Bull que tem o contato direto com o consumidor final. E, puta, isso é um aprendizado gigantesco, né? Porque você acaba olhando diversas óticas, assim, né? Tanto do cara do ponto de venda, que precisa de fato ter uma margem ali para realmente ganhar dinheiro e faturar, vendendo Red Bull, ou mesmo criando evento, ou mesmo patrocinando um evento, que quando a gente tinha os eventos dentro da faculdade, né? Então podia ser desde semana cultural ou até mesmo uma festa organizada por alguma entidade acadêmica dentro da faculdade. A gente vai falar muito de festa hoje, viu? E aí tinha que positivar esses eventos com Red Bull e negociar e tudo mais e tal. Então assim, foi um 360 bem legal. Essa foi a minha primeira posição lá. Fiquei 1 ano e meio e eu me formei. E depois, basicamente, eu fiquei mais quase 5 anos. Foram acho que 5 e meio ao todos, quase 6. Legal. Cara, me tira uma dúvida, eu sempre tive uma curiosidade, cara. Você lê aquelas histórias da Red Bull, e aí quando eles começaram, tem aquela primeira jogada de marketing, que eu não sei se é verdade, e a oportunidade agora de perguntar pro Bruno, em que os caras não tinham um budget, não tinham um orçamento grande para marketing, e eles queriam lançar o produto como se fosse algo muito consumido. E aí eles espalharam latinhas de Red Bull no lixo de vários lugares, e as pessoas passavam e olhavam, pô, que produto é esse? Quanta latinha é essa que está sendo consumido? Que é isso? Eu quero provar também. Isso é verdade? Você sabe? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Cara, da Visão, eu confesso que essa história eu nunca ouvi. Nunca ouviu? Nunca ouvi. Caramba, cara, isso aí então pode ser um mito da internet, mas eu achei super interessante isso aí, cara. Tipo assim, não tem um orçamento, eu achei genial isso. Eu sempre quis perguntar isso pra alguém, nunca perguntei. Cara, eu confesso que essa é a primeira vez que eu escuto. Tem várias histórias, desde produto, assim, qual é a origem do produto da Red Bull. Vocês já ouviram falar que tem uma história que falam que é dos... Desculpa a palavra, tá? Mas do saco do boi. Mas não. Dos testículos, né? Já escutei isso aí. Não, mas não é. Com certeza não é, né? Obviamente. Eu não sou o maior expert sobre fórmula e tudo mais e tal. Legal. Mas, cara, eu sei um pouco da história, porque a gente aprende muito isso. E depois de SBM, Student Brand Manager, eu fui para uma posição que está dentro de uma área chamada on-premise lá. É como se fosse um canal de vendas, só que para ótica noturna. Eventos, clubes, restaurantes e tudo mais. O Red Bull é muito associado à noite, né? Então, principalmente aqui no Brasil. Mas, na verdade, o objetivo maior aqui no Brasil hoje é desmistificar isso daí. Porque realmente não é feito para se consumir exclusivamente de noite. Aí, né? Exato.
E assim, essa área ela é muito importante dentro da Red Bull, porque foi onde tudo começou. Não sei se vocês sabem, mas a Red Bull tem capital fechado até hoje. É um dono, um austríaco chamado Mateschitz, e basicamente ele fundou a Red Bull após uma viagem da Tailândia. Ele descobriu ele viu, na verdade, lá que após o almoço os tailandeses tomavam um shotzinho, que era como se fosse um shot energético para realmente você ficar mais disposto pós-almoço e voltar para o trabalho. Ele voltou com essa ideia da Ásia, desenvolveu a fórmula junto com inclusive asiático e tal, lançaram um produto, e no começo o produto não estava dando tração, não estava sendo vendido, e ele não sabia como tracionar o produto, aumentar as vendas e tudo mais. E aí tinha um cara na cidade que era extremamente famoso no sentido de conhecer muita gente, era um cara que tinha um bom networking na cidade, e o cara, além de conhecer todo mundo, ele premiava muitos bares, as boates e tudo mais, e tinha uma boate na Áustria que era muito famosa naquela época. E o grande marco, assim, que as histórias contam, né, é que teve um belo dia que essa pessoa que conhecia todo mundo, que tinha um network muito bom na Áustria, levou uma caixa de Red Bull para essa boate famosa de lá, e teve uma noite que ele deu essa caixa para as pessoas e para os bartenders, e falaram assim: hoje é open bar disso, e vamos misturar com bebida alcoólica. E a turma começou a beber isso e começou a realmente dar tração. E aí depois daquela noite, que era uma noite que foi super memorável para as pessoas daquela cidade e tudo mais, começaram-se a consumir mais o produto. E aí que foi o trabalho de formiguinha. Depois disso houve um envolvimento super ativo na parte de marketing, onde até hoje 30% do net value de receita de fato da empresa é reinvestido em marketing. E aí coloca-se nessa conta, né? Desde equipe de Fórmula 1, eventos, time de futebol, que hoje tem diversos ao redor do mundo. O Bragantino aqui, né? O Bragantino aqui foi uma última aquisição, mas antes já tinha, inclusive, o time Red Bull Brasil, que agora virou o Red Bull Bragantino, né? Enfim, então todas essas experiências de marketing, Sim. atletas, tudo mais, foi originado lá atrás, porque foi um posicionamento da empresa desde sempre de, cara, é uma bebida que ela foi criada e feita para te dar disposição. Então, seja para você trabalhar, seja para você curtir um pouco de noite, seja para você realmente ter mais disposição durante o seu dia. Legal. Então, esse foi Legal. basicamente um pouco da história. Pô, grandão, não sei você, nem você, Brunão, mas eu ainda gosto da história da latinha no lixo. Essa é boa. Ei, Bruno. E aí, no caso, então, tu foi pra essa área de trabalhar com a noite. Exato. Cara, é muito engraçado, porque desde a época do meu quando eu estava no colégio, eu nem sei de onde surgiu tanto esse despertar pela noite, pelo entretenimento como um todo. Porque eu sempre fui muito polarizado entre ou esporte ou entretenimento. Isso... Você é triatleta, né? Exato. Você sabe que eu sou triatleta, mas antes do triatlon, quando eu nem sabia o que era triatlon, o meu esporte base é o tênis, né? Então eu praticamente nasci numa quadra de tênis. Joguei tênis, posso dizer até que de maneira um pouco séria, até meus 16, 17 anos talvez. Então, quando eu estava no colégio, eu misturava muito o fato de estar treinando muito tênis e o fato de querer estar com os amigos, querer estar vivenciando um pouco de entretenimento e tudo mais. Só que desde a época do colégio, eu sempre fui o cara desse lado do entretenimento, que a turma vinha me perguntar muito o que fazer. E eu sempre fui muito curioso. No sentido profissional, tu diz? No sentido profissional. Zero Bruno. profissional. Na época era realmente dica mesmo. Sim. E eu sempre fui muito curioso. Sempre fui muito curioso. Sou curioso até hoje. Gosto de fazer pergunta para as pessoas, tal, sobre diversos assuntos. E naquela época, eu era super novo, estava no colégio. E assim, quando lançava um lugar novo para sair aqui em São Paulo e tudo mais, em vez de eu querer sair para ir para aquele lugar, frequentar aquele lugar, antes disso, eu queria saber quem eram as pessoas que estavam por trás daquele lugar, qual que era a origem daquele lugar, de onde que estava vindo, porque teve uma época aqui em São Paulo que
os clubes, as baladas, as boates, né? Tava bombando muito. Era muito intenso, assim. Era uma inauguração cada mês e sempre com marcas que vinham de fora do país. E aí eu sempre queria saber quais eram as marcas, o que estava por trás daquilo e tudo mais. Então, antes mesmo de querer, de fato, estar frequentando, eu queria entender o porquê, quem eram os responsáveis e tudo mais. Teve várias, né? Acho que eu me lembro de Pink Elephant, né? Pink Elephant, Opium, Pachá, enfim, inúmeras que são todas essas daí praticamente europeias e que vieram para o Brasil porque realmente o que o brasileiro gosta de sair não está escrito, né? Entretenimento fora do lar é o segundo gasto mais alto do brasileiro depois de pagar as contas, né? Então o brasileiro recebe o dinheiro, paga os boletos e depois vai tomar cerveja no boteco, né? É basicamente isso. E então eu sempre tive esse despertar, essa curiosidade. E em função disso, desde quando eu estava no colégio, a turma vinha me perguntar, e aquele lugar ou aquele outro, etc, tal. E sempre gostei de estar conversando sobre isso. Você meio que contava a história do lugar. Esse lugar aqui foi fundado em 1992. Não sabia tanto sobre isso, porque o mercado de entretenimento ele é muito informal, né? Mas, cara, é que na época, eu não lembro exatamente se era Google, mas eu usava muito a internet para procurar essas coisas, assim. E então isso sempre teve muito enraizado em mim. Eu entrei na faculdade, logo depois, na verdade, ainda na faculdade, antes de entrar na Red Bull, eu fui presidente do centro acadêmico da FAAP, do curso de comunicação. Então, eu já era responsável por organizar as feiras, as conferências, os workshops que tinham ali e também as festas. E aí depois veio o Red Bull, que também tinha a minha área tinha um pouco dessa pegada, né, de ter que estar fazendo parte desse universo e tudo mais. Então, para mim, acabou sendo um movimento muito natural ir para essa área de on-premise, que é esse canal de vendas e construção de marca no canal noturno. E é uma história bem curiosa, assim, porque eu era nascido e criado aqui em São Paulo, paulista, super enraizado aqui. Eu morei um tempo fora só via intercâmbio, mas pouco. Nunca havia trabalhado fora de São Paulo, vivido de fato a vida profissional fora de São Paulo, etc. Mas com a Red Bull você viajou? Então, e aí que foi esse grande marco, assim, porque é até engraçado, eu tava concorrendo para uma vaga aqui de São Paulo, era a vaga que eu queria, que era dentro desse time de canal noturno aqui em São Paulo, para atender grandes contas já, aqui na cidade de São Paulo. Era a vaga que eu super almejava, sempre almejei e tudo mais. E esse time do canal noturno estava passando por uma reestruturação, esse time de on-premise, na época. E aí eu passei eu era estagiário, virei efetivo, né? Só que daí na hora de formalizar a proposta, o meu primeiro gerente, né, que me efetivou, que eu tenho uma relação incrível até hoje, assim, adoro ele, foi um cara que me ensinou muito, ele virou pra mim e falou assim, na hora da proposta, assim, e até meio complexo na época. Falei, cara, animal, a vaga é sua, você vai entrar no time, só que só tem um porém. A vaga é fora de São Paulo. Você quer? E aí eu fui pego de calça curta, assim, não tava esperando. Era pra morar era, na verdade, pra atender todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Campos de Jordão. Uma área super grande, super extensa. Aqui perto, né, de São Paulo. Mas fica mais ou menos 1h30 de carro. O Vale do Paraíba envolve Arujá? Cara, dali pra frente? Começa em Arujá e vai até a divisa do Rio de Janeiro. Entendi. Super extenso, assim, a área. Aí pega Campos de Jordão lá em cima e toda a parte litoral de São Paulo. Desde Ubatuba até praticamente Riviera. Uma área super grande. E tinha que morar fora de São Paulo. Eu falei, porra, não sei se era isso que eu tava pensando. Na verdade, não era isso que eu tava pensando, mas me questionei, né? Putz, será que devo ir? Será que não devo ir? E eu tenho um primo que é super bem sucedido hoje. Hoje, na verdade, sempre foi super bem sucedido. Hoje ele é presidente da Vela nos Estados Unidos. E na época ele era diretor da Procter & Gamble. A Vela é de cabelo, cabelo, isso. né? Isso. E aí eu liguei pra ele na hora, assim. Falei, cara, aconteceu isso, isso e isso. O que eu faço?
Aí ele falou, você vai desligar comigo e você vai aceitar essa vaga na hora. Falei, tá bom. E aí aceitei com o pé atrás. Mas, cara, hoje eu olho realmente pra toda essa jornada e foram momentos extremamente válidos, ricos e um tipping point muito forte, assim, para minha vida pessoal e profissional. Porque, de fato, foi o primeiro momento que eu vivi para trabalho fora de São Paulo. Então, assim, por mais que fosse perto daqui, cara, não conhecia ninguém. Eu morava num apartamento alugado super pequenininho, assim. Eu literalmente acordava antes de eu tomar café da manhã. Eu já estava respondendo e-mail. Eu dormia sempre com o computador no peito, assim. Então, foi bem intenso. E como eu falei, o time estava se reestruturando. E era trabalho noturno direto, então. Cara, não diria direto, mas eu diria que 40% das vezes eu tinha que estar presente em momentos de noite pra de fato ver o produto saindo, porque é o skin the game total, né? Porque, cara, quando que esse produto de fato vai sair, como ele vai sair, qual o preço que os caras estão vendendo na ponta, qual que é o lugar que realmente tem mais referência nessa região pra gente conseguir oferecer um contrato mais vantajoso pra esse cara, qual o cliente que a gente não pode perder porque realmente é uma referência. Bruno, qual foi a balada mais louca que você pode falar aí? Cara, foi pra esse lugar aqui, foi assim. Puta, essa é uma boa pergunta, mas, cara, pra mim, indiscutivelmente, o Burning Man. Burning Man. O festival nos Estados Unidos. Você tava trabalhando no Red Bull nessa época? Não. Não, já tinha saído. Eu tava no Eventbrite. Que é a próxima, né? Próxima. Legal. Próxima experiência. Depois eu até conto um pouquinho do Burning Man, mas é que Burning Man precisa de um episódio inteiro só pra ele, porque é uma experiência incrível. E na verdade não é nem um festival, né? É uma cultura e você fica 9 dias no meio do deserto e não existe dinheiro. Você não consegue comprar nada. Tudo basicamente é a troca. Então você tem que realmente levar o que você de fato vai usar e ser muito gentil com as pessoas, porque elas são muito gentis com você e você vive à base de troca, basicamente. Mas enfim, esse é um assunto pro próximo episódio. E cara, então essa minha jornada em Taubaté, na verdade o meu apartamento ficava em Taubaté, mas eu viajava muito ali, né? Tava dormindo muito em hotel, muita viagem de carro e tudo mais. E acabou me amadurecendo muito rápido. Como eu falei, o time, ele tava passando por uma reestruturação. E nisso, todas as pessoas que estavam em São Paulo começaram a acabar saindo da empresa. E logo eu voltei para São Paulo. Essa jornada no Vale do Paraíba durou 9 meses. Foi super rápido, assim, mas bem intenso. E aí eu já voltei para São Paulo como key account da principal unidade de negócio, que é São Paulo, quando a gente olha para o Brasil, quando a gente olha para o time América Latina. Então eu já voltei, eu lembro que eu cheguei em São Paulo, na semana seguinte já tinha 2 diretores globais vindo para São Paulo, e eu precisava realmente recebê-los, eu tinha que fazer a apresentação para eles e tudo mais. Então já voltei meio que com a batata quente, assim. Então foi muito legal essa experiência, essa jornada, daí fiquei como key account em São Paulo. E nisso, eu mencionei que as boates eram muito intensas, muito fortes aqui em São Paulo, né? Mas houve um shift, houve uma troca muito considerável entre um período que as boates, de fato, eram o centro das atenções, para quando os eventos começaram a ser o centro das atenções. O que eu considero evento? Evento pode ser qualquer tipo de entretenimento a céu aberto. As pessoas começaram a querer sair um pouco dessa caixa preta, desse ambiente mais escuro que uma boate proporciona, né? E começaram a surgir, então, agências de eventos. Agências que não tinham um lugar fixo, mas elas tinham um calendário que cada evento delas acontecia em um lugar diferente. E isso começou a cada vez mais Acho que a gente conversou uma vez sobre isso, que tem aquela Oscar, né? Que tem isso. Tem um grupo que organiza. Tem um grupo lá no Nordeste que é o grupo do. Acho que é Cavaleira, né? Cavaleira não. Carvalheira. Isso. Faz a biquíni. Isso. Você Carvalheira conhece na todo mundo ladeira. então, do ramo de evento. Vitinho, Lobinho, a turma de lá são gente boa demais. E eles são um dos maiores produtores do Brasil em termos de excelência, capilaridade, entrega. Eles são realmente muito bons. E a sede deles é em Recife. Eu fui no carnaval deles aqui em São Paulo, foi acho Carnaval que na cidade. Foi Carnaval na cidade. Isso foi ano acho que retrasado, 2019.
E eles fazem esse evento Carnaval da Cidade junto com uma outra agência daqui de São Paulo chamada Uma, também é de uma turma incrivelmente gente boa, amigões assim, e que também tem uma excelência de entrega gigantesca. E aí eles se juntaram, porque o Carvalheira na Ladeira, esse evento de carnaval no Nordeste, e trouxeram um pouquinho desse taste aí, do gostinho do Carvalheira na Ladeira para São Paulo. E aí criaram o Carnaval na Cidade. Então um pouco disso, assim, que começou nesse universo de troca de boates para eventos. E nisso dentro da Red Bull, a gente viu muito uma necessidade de criar uma área para eventos. Porque esse time dentro dessa área de on-premise, que é responsável por negociar disponibilidade de produto, preço na ponta, quais ativações são feitas e criadas dentro de cada estabelecimento, também respondem por volume, por vendas e tudo mais, olham 100% para estabelecimentos fixos. Bares, boates, restaurantes. E aí que a gente precisou, de fato, construir um formato que a gente olhasse para essa demanda, que era os eventos. E daí, eu e um grande amigo, a gente começou a construir um pouco dessa posição. Meu amigo começou, na verdade, um ano antes, ele se movimentou e depois eu assumi isso. E foi a minha última posição na Red Bull. Qual era o nome da posição? Que account? Local On-Premise Manager, que era como se fosse um gerente regional de on-premise, desse canal noturno, e que também tinha uma grande responsabilidade com o desenvolvimento de pessoas. Então, desenvolvimento de time. A Red Bull tem um treinamento de vendas que só 4 pessoas do mundo inteiro podem treinar pessoas a dar esse treinamento. E eu tive a oportunidade de receber esse treinamento, de como dar o treinamento, o trainer the trainer, né? Por uma dessas 4 pessoas. E eu repassava esse treinamento pro time de campo. E, foram, acho que talvez em 1 ano e meio, mais de 10, quase 15 sessões, né, desse treinamento. E era uma experiência muito legal, assim, que eram 3 dias imerso, onde a gente realmente abordava diversos aspectos de negociação, não só de negociação, mas como também de valores da marca e tudo mais, para realmente fomentar e capilarizar cada vez mais os valores, os princípios da Red Bull, que é uma marca que preza muito por amor aos detalhes até hoje, assim, né? E basicamente essa foi minha jornada na Red Bull. Foi incrível, assim, considero uma escola fantástica, mas eu considero uma escola muito complementar a outra empresa que basicamente eu passei um tempo considerável, que foi a Eventbrite, né? A Eventbrite, pra quem não sabe, é uma empresa americana com sede em São Francisco, na Califórnia. Uma empresa de tecnologia voltada para o canal de eventos. Ela é uma empresa que o foco dela, o core business dela é vender ingressos online. E eu digo que são muito complementares porque a Red Bull ela é uma empresa austríaca, europeia, que, como eu disse, preza por amor aos detalhes, né? Um carinho gigantesco pelos seus clientes, não importa o tamanho, realmente eles prezam muito pro valor e pra atenção que você está dando para os clientes. E eu saio desse universo com um toque muito grande, né, com todos os tipos de cliente, para um universo de tecnologia, Vale do Silício, Califórnia, uma empresa completamente alavancada com venture capital, injetando milhões e milhões de dólares por trás, que precisa crescer a qualquer custo. Que a palavra realmente é crescimento a qualquer custo. Growth aí, né? Growth. E eu brinco assim até hoje, que o meu início no Eventbrite, eu tive muita dificuldade, porque como eu vinha desse universo completamente diferente, eu queria realmente olhar para os clientes com carinho, não que a Eventbrite não tivesse carinho, ela tinha com carinho, mas com os clientes certos. Tinham clientes que realmente, quando não tinham o market fit perfeito, ou realmente o tamanho para trazer uma receita considerável para a empresa, a gente realmente não gastava energia com esses clientes. É aquele lance que é o low touch e high o high touch, touch, exato. Você pode trazer até um Pareto em cima disso, né? Exatamente eu vou dar isso. atenção àqueles clientes que 80% representam 20 e 80, né? Exatamente. Então, É muito um Pareto, assim, e a Eventbrite, ela surgiu exatamente de atender uma demanda reprimida.
E como é uma empresa de tecnologia... A equipe é grande? Era grande, Bruno, quando você trabalhou na Eventbrite? Na Eventbrite eram mais ou menos 700... Eram 1.000 funcionários. Chegamos Sério? a bater 1.000 funcionários. E 2018... A Simpla é um concorrente, era um concorrente... Simpla é um concorrente direto. Né? Exato, um concorrente nacional, com headquarter, com sede aqui em Belo Horizonte. A cadeia, então, envolve... tem a Simpla, vamos dizer, Eventbrite. Aí a parte de ingressos é outro posto, né? Ou não, é tipo ingresso rápido, essas aí. Também competem. Ticket 360. Ticket 360, ingresso. Ticket for Fun. São todos concorrentes no mesmo nível? Sim, todos concorrentes no mesmo nível. Só que, até onde eu sei, por exemplo, a Simpla você consegue organizar eventos. Eu, pessoa física, quero fazer o meu churrasco ali, quero saber quem vai. Exatamente. Esse é basicamente o grande diferencial entre Simpla e Eventbrite, de ingresso, Ticket 360 e de outros players do mercado. E a Simpla, ela sempre se baseou muito nesse modelo de negócio da Eventbrite, que é muito complementar ao que uma ingresso entrega também, que é essa excelência de serviço, plataforma e tudo mais. A Eventbrite, basicamente, como ela surgiu sendo uma plataforma de tecnologia, ela surgiu simplesmente como um sistema operacional. Cara, é um casal de founders, né? Um casal de fundadores que são super conhecidos nos Estados Unidos. O Kevin Hartz, que é o marido da Julia Hartz. A Julia Hartz é CEO até hoje da empresa, toca o negócio. E o Kevin Hartz, o marido dela, foi o fundador e basicamente participa do board hoje em dia. Ele é até citado na biografia do Elon Musk, porque ele é ele é muito conhecido no Vale do Silício. Ele foi um dos primeiros investidores no PayPal. Ele é um cara super renomado e eles basicamente viram essa necessidade, essa oportunidade de mercado de criar um sistema onde produtores de diferentes tamanhos, desde produtores grandes, produtores pequenos, produtores médios, criassem os eventos de maneira self-service, vamos dizer assim. E como você mencionou, Walter, eles basicamente criam o evento rapidinho na internet e já começa a comercializar o ingresso. Enviam um link de pagamento, embedado já dentro do próprio site, dentro da própria plataforma. A audiência, os clientes finais, os compradores, né, podem ir lá, passar o cartão de crédito, recebe o QR Code, e esse QR Code é utilizado na entrada dos eventos para validar de fato que aquele ingresso foi comprado. Então, a Eventbrite surgiu, né, na criação desse sistema, a criação realmente dessa parte operacional, low touch total, que basicamente um produtor de evento ele não precisa conversar com ninguém para abrir um evento. Ele entra no site, ele lê sobre a empresa, ele divulga seu evento e ele começa a vender. Basicamente isso. No caso, a Eventbrite ela oferece uma plataforma em que eu tenho o meu evento, eu quero vender ingressos para as pessoas e eu vou lá atrás de vocês e isso operacionalizava dessa maneira. Exatamente. Tá. Eu tenho uma pergunta, cara. Claro. Por exemplo, quando você vai organizar um evento, existem os momentos, né? Eu não sei se aqui em São Paulo o pessoal também chama, o primeiro lote, saiu o primeiro lote, segundo lote, então o preço aumenta. Isso. E tipo assim, dá a percepção de que, caramba, vai lotar, então já tá no segundo, terceiro, quarto lote. Como é que o cara controla a questão do preço do ingresso até ele decidir, cara, eu tenho que queimar esse ingresso, porque senão eu vou ficar com o ingresso na mão Ótima pergunta. Como é que funciona isso, cara? Ótima pergunta. A maioria dos produtores, eu diria que faz esse controle por si só, via planilha de Excel mesmo e tudo mais. E esse cara vai acompanhando meio que manualmente o processo de vendas, né? Só para você saber também, dentro da Eventbrite, dentro da própria Ingresso hoje em dia, existe uma feature, uma funcionalidade da plataforma. Obrigado, Walter. Uma funcionalidade da plataforma que o produtor, quando ele cria o evento, ele já configura lote 1, lote 2, preço 100, preço 120, no lote 1 vão ter 100 ingressos, no lote 2 vão ter 200 ingressos, e se acabou os 100 ingressos do lote 1, automaticamente muda para o lote 2 no preço novo. Já deixa um escalonamento. E já deixa todo o escalonamento, exatamente. E aí, basicamente, o produtor ele tem um aplicativo que ele olha, que é o aplicativo do produtor, né? Ele consegue gerenciar e ver ali rapidamente quantos ingressos tem vendido,
qual o faturamento acumulado, qual o percentual de ingressos vendidos no primeiro lote, no segundo lote, assim sucessivamente, para que ele consiga se organizar melhor. E aí, talvez, diminuir um pouco a quantidade de ingressos do primeiro lote para aumentar do segundo ou do terceiro, e assim sucessivamente. Mas todo esse controle, hoje em dia, ele é via plataforma. É uma das ferramentas que essas grandes plataformas hoje em dia entregam para o produtor. Legal, cara. E aí, na ocasião aí, quando você está estruturando a plataforma, uma dúvida que eu tenho, Bruno, a Eventbrite, ela ganhava no momento que o cliente daquele evento tivesse passando o cartão, estaria na mesma hora pagando, vamos supor, lá, 10, 12,5% do valor do ingresso para a empresa. Isso. E aí, na mesma hora, esse dinheiro está indo para a Eventbrite, né? E aí, a Eventbrite chega lá no final do evento ou durante o evento, ele vai devolvendo esse capital aí no caso, para quem está organizando Exatamente. o produtor, não é isso? Basicamente, o modelo de negócio de todas essas empresas que comercializam ingresso online é cobrar de taxa de serviço ou taxa de conveniência. Nada mais é do que um percentual sobre o valor do ingresso, tá? A diferença é que taxa de conveniência, quem paga essa taxa, esse percentual adicional, é o participante, é o comprador do ingresso. Então vamos supor que o ingresso ele custe R$100 e a taxa de conveniência ela seja 10%. Então o comprador final, na taxa de conveniência, ele vai pagar R$110. R$100 do ingresso e R$10 da taxa de conveniência. A taxa de serviço, ela pode ser os mesmos 10%, só que quem prefere assumir isso é o produtor do evento. Então o que acontece? Na taxa de serviço, o comprador do ingresso, ele vai continuar pagando R$100, só que na hora de repassar o dinheiro da empresa que comercializou essa venda de ingresso, no caso, a Eventbrite, né? No caso, a Eventbrite ou Ingresse, nesse caso, ela vai repassar 90 para o produtor, porque os R$10 foram taxa de serviço. É o que a gente chama de taxa embutida, vamos dizer assim, que é um serviço cobrado contra o produtor. Então, mas ambos são um percentual sobre o valor de cada ingresso. E, basicamente, a partir do momento que a venda é executada, que a venda é concluída, que o participante, o comprador do ingresso, recebeu aquele e-mail lá de seu ingresso está aqui, uma confirmação de pagamento e tudo mais, tal, e um QR Code, que ele pode jogar até para Apple Wallet, ou mesmo imprimir, ou mesmo deixar no e-mail e ser escaneado isso na porta do evento. A partir desse momento, esse saldo, ele vai basicamente para dentro da empresa que está sendo comercializada, então no caso da Ingress ou da Eventbrite, tá? E essa empresa, cada uma daí aplica um modelo de repasse diferente para cada produtor. Então, por exemplo, hoje a gente aplica mais ou menos um repasse de D mais 30. Então, a partir do momento da venda do ingresso, a partir de 30 dias, o produtor ele tem aquele saldo disponível para ser solicitado, que é basicamente o período de cartão de crédito, né, para ser compensado. A briga, então, entre vamos dizer, uma Simpla e o Eventbrite, ela é mais voltada, então, a taxas de operação, ou tem, vamos dizer assim, funcionalidades ou outros... Como que é que se difere eu escolher a Eventbrite ou a Simpla, além de taxa? Existe algum outro... Ótima pergunta. Existem sim funcionalidades que diferem um pouco uma plataforma da outra, tá? Isso fala alto, sim, mas aqui no Brasil, o brasileiro ele é muito sensível a preço, né? Então, por diversas oportunidades e por diversas negociações, a parte de taxa também acaba falando um pouco alto, tá? Então, acho que é um mix de tudo, um mix de quem tem a taxa mais atrativa, quem tem as melhores funcionalidades, quem tem a plataforma mais responsiva, com gerenciamento mais fácil, plataforma mais segura. Então, assim, eu acho que é uma conjuntura de fatores. Antecipação de crédito também. Exato. Na época da Eventbrite, por ter, de fato, fundos de investimento gigantescos nos Estados Unidos por trás, a gente oferecia para os produtores, na época, repasses em até 4 dias, sem cobrança de taxa de antecipação. Então, o que é isso? O cara vendeu o ingresso hoje, em até 4 dias, o dinheiro já estava disponível
para ele solicitar esse repasse, então ele podia sacar esse dinheiro do ingresso sem cobrar nenhuma taxa de antecipação. Ou seja, a Eventbrite pagava o produtor, repassava o dinheiro da venda de ingressos, sem mesmo ter recebido esse dinheiro da operadora de cartão. E Na hora aí, da pandemia, então, deve ter dado um barato, né? exatamente. E aí que é o grande gatilho da operação Eventbrite sofrer muito, globalmente falando, com a crise do coronavírus. Porque basicamente, do dia pra noite, Tu tava trabalhando lá na época? a gente estava lá na época, e a operação do Brasil especificamente era uma operação que estava indo super bem, a gente estava crescendo muito aqui no Brasil, ganhando muito mercado, porque a gente tinha uma tecnologia muito boa, tecnologia gringa, super eficiente, com o cash do gringo por trás, né? Em dólar tudo fica muito mais fácil. Então essa operação financeira estava fazendo e facilitando muito o nosso crescimento aqui no Brasil. É claro que a gente estava operando em alguns cenários como se fosse mesmo um banco, só que a gente não tinha as garantias de um banco. Mas até então o mercado sempre rodou tão bem. Aqui o Brasil sempre foi o mercado de entretenimento aqui no Brasil sempre foi super aquecido. Então, nada disso na verdade, ninguém imaginava que uma crise iria afetar tanto esse mercado de entretenimento, né? Porque, de fato, quando o coronavírus chegou mais forte aqui no Brasil, do dia pra noite, a gente realmente não tinha mais evento. A gente não tinha mais E o cliente receita queria entrando. recuperar o dinheiro que ele pagou pelo ingresso, né? Pô, não vai ter evento. Exatamente. Então o bolo, basicamente, o bolo não, né? Na verdade, o buraco, ele se multiplicou por 2. Por quê? Porque primeiro, a gente já tinha pago e antecipado os recebíveis dos eventos que estavam vendendo para os produtores. E segundo, o dinheiro que a gente já tinha pago para os produtores, o participante comprador do ingresso, ele estava pedindo reembolso. Ele comprou de ti, né? Ele Da comprou- Eventbrite. Caramba, Exatamente. cara. Até depois acho que mais ou menos com uns 2 meses de pandemia, saiu uma MP que o governo está autorizando produtores de evento a não necessitarem executar o reembolso para esses participantes. Eles poderiam remarcar o evento dentro de 12 meses. Uma janela de 12 meses. E acabou isso depois se postergando, até porque a crise também se postergou, e acabou dando uma aliviada. Mas, basicamente, durante os 2 primeiros meses ali de pandemia, que foi realmente o ápice, nós estávamos sendo os responsáveis por realmente ter que reembolsar esses participantes. Então, imagine isso, só que em escala global. A gente tinha evento em mais de 180 países. São eventos praticamente que acontecem no mundo inteiro de maneira simultânea. O buraco financeiro foi muito grande. E aí, em função de todo esse movimento de coronavírus, globalmente falando, foi que o headquarter em São Francisco, o time da matriz da Eventbrite, realmente optou por voltar de volta ao início, né? O back to basics total, que foi realmente, cara, vamos voltar para operação de maneira sistêmica, né? Só sistema. Sem pessoas, sem time de vendas prospectando clientes e tudo mais, porque a gente não sabe quando que isso vai voltar. É um buraco financeiro muito grande, a gente precisa cortar custos. E aí, a Eventbrite tinha evento em mais de 180 países e 14 escritórios globalmente. Dos 14 foram fechados 10, se não me engano. O Brasil entre eles. E literalmente, em questão de uma semana, a gente encerrou a operação no Brasil e a Eventbrite, operacionalmente falando, acabou. A Soma já existia? Não, a Soma não existia. E A Soma nasceu de uma ruptura, então. a Soma nasceu de uma grande ruptura, assim. Fala um pouquinho da Soma aí, então, Bruno. Boa. E eu brinco que, assim, se não fosse a Eventbrite e toda essa crise de coronavírus, muito provavelmente a Soma não existiria, né? A Soma, que é a empresa que eu sou cofundador, eu e mais 3 sócios hoje. Eu e mais 2, a gente trabalhava na Eventbrite, então a gente viveu todo esse universo de crescimento, caos, crise, até de fato o encerramento da operação. E aí foi quando a gente olhou um pra cara do outro, assim, e eu sempre tive muita vontade de empreender.
A ideia foi tua? De assim, ó, galera, vamos montar isso aqui. Como que foi Walter, cara, é muito engraçado, porque tudo nasceu, na verdade, por uma conjuntura de todo mundo, assim. Nós somos muito amigos também, né? Além de estarmos trabalhando juntos naquela época, nós somos muito amigos. Os 4, inclusive, passaram pela Red Bull em momentos diferentes, né? Épocas diferentes. Mas os 4 também trabalharam lá. Os quatro têm um... Eu não sou amigo de faculdade não, né? Um deles um deles, que é o Guto. Cara, o Guto, por incrível que pareça, ele foi a pessoa que me indicou pra Red Bull. Eu entrei na Red Bull. Depois, ele que me indicou pro Eventbrite. Eu fui pro Eventbrite. E hoje em dia a gente é cofundador na Soma. Então toda a minha jornada profissional, ela esteve diretamente ligada ao Guto, que é um cara incrível, assim, uma pessoa, velho, magnífica. Acho que talvez é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço também. É uma figura, uma carimbada. E assim, todo mundo ama ele, o cara é muito carismático. Então, toda essa minha jornada profissional, ela tem um envolvimento direto muito correlacionado com o Guto. E eu, o Guto, o Ti e o Fê, que já éramos amigos, como eu disse, cara, a gente simplesmente olhou muito um pra cara do outro, assim, e conversas realmente super informais. A gente estava muito decidido a empreender. A gente queria empreender, só que a gente não sabia nem o que, na época, de fato, fazer, né? Começar por onde. Mas é na área de eventos, ou não? Todos eles são da área de eventos? Todos eles são da área de eventos, mas com background em ou tecnologia ou no ramo de bebidas. Entendi. Então, sempre foram empresas de bebidas ou de tecnologia, mais voltada para esse canal de eventos. Ninguém nunca foi produtor de evento. Entendi. Mas a gente sempre suportou o canal de eventos. Com exceção de você no ensino médio, né? Exato. E cara, um dia a gente tava na casa do Guto conversando assim. E a gente tava muito decidido a montar alguma coisa. E que no primeiro momento a gente caminhava muito no teor de uma consultoria. Principalmente porque quando a Eventbrite encerrou a operação, imagina que nós deixamos muitos contratos em abertos, com clientes muito grandes, muito expressivos aqui no Brasil. E esses clientes, além de clientes, eram muitos deles amigos nossos, e realmente a gente tinha uma interação super considerável de ajudá-los com construção da parte de precificação de ingressos, como você perguntou, né, da visão. Quantidade de ingressos. Então toda essa parte mais estratégica de como se desenvolver um evento e buscar o melhor faturamento possível com ingressos, esses caras, eles perguntavam muita coisa pra gente. Porque a gente atendia os produtores de diversos formatos, eventos possíveis, assim. Então a gente conseguia ter um racional mais baseado em números, vamos dizer assim, né? E foi aí que a gente estava caminhando muito para esse lado de consultoria. Foi quando uma pessoa que é super importante assim na nossa jornada, e que é super importante também na jornada do Guto, coincidentemente, porque a Eventbrite, ela entrou no Brasil, é uma informação super relevante essa. A Eventbrite entrou no Brasil adquirindo uma startup local, chamada Senhora. Era uma startup de São Paulo, que o Guto, ele foi cofundador dessa startup. E desde o início dessa empresa, chamada Senhora, que foi uma das primeiras empresas que começaram a se comercializar ingresso online, nesse modelo de QR Code que a gente olha hoje em dia, que é aplicado pelo Eventbrite, Simples e tudo mais. Imagina que antes disso, eram ingressos em código de barra, luz negra para provar se o ingresso era válido ou não. Vocês devem lembrar disso. Sim. E o Senhora, ele foi uma das empresas precursoras desse universo de vender ingressos digitais. Só um parênteses. Claro. Ainda tem fraude com esses sistemas tipo Eventbrite e Simpla, assim, na parte de... Lógico, os caras devem trabalhar muito a parte de segurança, mas existe fraude desses ingressos? Existe, e assim, não a fraude especificamente, como posso explicar isso, do sistema em si. Não é que um hacker invade o banco de dados do Eventbrite, da Simpla, da Ingresse e rouba esse banco de dados. Não é basicamente isso que acontece. Mas o que acontece
E o brasileiro é o melhor fraudador do mundo, né? Não sei se vocês sabem, mas o sistema bancário Sim. aqui no Brasil é o mais envolvido em relação a termos de fraude, antifraude, na verdade, porque os hackers brasileiros, de fato, são muito... O brasileiro é foda, tem que ficar realmente procurando encurtar os caminhos, né? Exato. Então o sistema bancário é muito eficiente contra fraudes, e esse, inclusive, era uma grande dor do Eventbrite, porque imagina que como a gente tinha o sistema aberto para qualquer produtor, qualquer pessoa abrir o seu próprio evento dentro da plataforma e aí, a partir disso, comercializar os ingressos. Imagina que tinham eventos como, por exemplo, um que você mencionou, a festa do Oscar, né? Essa festa do Oscar, especificamente falando, ela é super famosa aqui no Brasil e ela esgota sempre muito rápido, em um ticket médio super alto. Caso o Oscar abrisse um evento, tô dando um exemplo aqui, tá? Abrisse um evento há 3 anos atrás na Eventbrite, alguém poderia muito bem criar um evento fake, copiando todos os dados da festa do Oscar e comunicar esse evento como festa do Oscar, com atrações, com descritivos criados por essa pessoa. E essa clone, pessoa, né, da festa. Um clone, exato. E essa pessoa ela pode comercializar normalmente. E aí eu posso muito bem ser impactado por isso digitalmente, achar interessante, comprar esse ingresso, mas na verdade o evento não existe. Então essa era uma grande questão que tinha dentro do Eventbrite, e que a gente tentava solucionar isso de maneira diária. Até muito esforço disso era feito manualmente para de fato evitar com que isso acontecesse, mas acontece. Sem contar todo o processo de cartão clonado, né? Entendi. Então, realmente é muito expressivo o número de tentativas de compra via cartão clonado. Ô, Bruno, você deve ter, então, assistido aquele filme. É filme, não é seriado, né? Do Netflix, que é o Fire Festival. Sim, vi. Aquele ali, o cara acho que foi até preso por um instante, não sei se ele tá preso ainda, mas... Foi. Você assistiu, Davizão? Não, esse eu nunca assisti, cara. O rapaz, ele vai, na verdade, fazer um lançamento de um aplicativo que é voltado para as pessoas selecionarem celebridades para participar dos eventos. Então, por exemplo, eu quero selecionar, acho que no filme até ele fala do Ja Rule, né? Exato. Vou chamar o Ja Rule aqui para o meu evento aqui. E aí eu usaria o aplicativo e aí o Ja Rule iria, né? E aí, para ele pegar e fazer o lançamento do aplicativo, ele foi para uma ilha, né? E ele disse que era a ilha de Escobar, né? É engraçado essa parte. Ele falou, não, aqui é a ilha de Pablo Escobar. Inclusive, o dono da ilha ficou depois, acho que processou ele, dizendo que não era a ilha de Pablo Escobar. Inclusive, estava atrapalhando o uso da ilha, né? Sim. E aí ele... Paradisíaca, né? Aí ele faz leva lá muitos modelos, né? Muitos amigos lá. E aí filma, tem uma parte lá na praia com os porcos, tomando banho na praia, tipo assim, nossa, fez um vídeo, assim, extraordinário pra fazer o lançamento, né, da festa, que é o Fire Festival. E aí acontece que as pessoas, aí o cara tem lá um produtor, e ele fala, pô, mas você vai planejar em quanto tempo? Aí o prazo é curtíssimo, né? Exato. E aí eles vão planejar a festa, e aí vende os bangalô, vende as bandas muito boas, né? Sendo que no ponto, o cara tava vendendo cada vez mais coisas que não tinha como implementar na ilha. E aí, quando as pessoas chegam na ilha, cara, não tem bangalô, é mais um igluzinho que tem lá de plástico. E os caras ficam tudo, poxa, mas não foi isso que eu paguei. A foto que tava lá do bangalô tinha hidromassagem, tinha uma vista pro mar. E acaba que o pessoal não consegue voltar porque não tem aeroporto com tanta facilidade, né? Então, assim, é bem emblemático esse filme, né? O Fire Festival. Exato, e esse é um exemplo de fraude, mas que não é uma fraude financeira diretamente, é uma fraude mais operacional, né? E existe esse tipo de fraude também? Tipo assim, eu achei que o evento ia ser, sei lá, ia ter, por exemplo, a banda XPTO, e a banda não tá lá. Sim, e na verdade, quando acontece esse tipo de alteração, que envolve uma entrega no evento, existem leis que o produtor, caso um comprador de ingresso solicite o reembolso, o produtor ele tem que ceder o reembolso. Então, caso exista uma alteração super considerável. No escopo, né? Então, o setor de eventos é bem regulado. Então, ou você disse que não, acha que não? Não é bem regulado.
Existem algumas leis que suportam, mas ainda assim é muito informal, pouquíssima informação pública. Então, existem algumas leis que conseguem realmente regular de uma maneira um pouco mais assertiva, mas a questão de informações sobre o mercado ainda é muito escasso, pouquíssimo divulgada. Entendi. E a partir do momento que uma pessoa compra o ingresso online, isso também entra dentro da lei de compra, de arrependimento de compra online, né? Então, o comprador, caso ele compre o ingresso, ele tem até 7 dias úteis para solicitar esse reembolso, e por lei, o produtor deve aplicar esse reembolso para o participante do valor integral do ingresso. Entendi. Cara, aí fazendo um comparativo aqui, por exemplo, você falou da época do Red Bull, que tinha um lado social, Sim. contato com as pessoas, e aí, o envolvimento da marca com os eventos, e as pessoas observar o consumidor lá. E aí a Eventbrite, você citou que é a questão do low touch, né? Mais operacional, internet, tecnologia. Você acha que a questão do low touch tem influência na falta de percepção dessas fraudes, por exemplo? Ou seja, não, eu sou um produtor, cheguei lá, coloquei o evento na plataforma, deu descritivo, vocês vão lançar e vai ser divulgado, vai ser comercializado e vendido pela Eventbrite, por exemplo. E aí é low touch, é Sim. máquina, então tem uma relação total. Existe outras empresas desse setor que eles fazem um approach mais, tipo, presente, tipo, cara, como é teu evento, quem é você e tal? Você acha que tem uma influência até nos resultados? Sim, com certeza, da visão. A soma, assim, quando tu falou da consultoria, era essa a ideia quando tu falou de consultoria? Não diretamente para vender os tickets, mas a gente acabou, na verdade, fazendo também parte disso, que hoje a gente tem uma parceria comercial incrível com a empresa chamada Ingresse, que é, inclusive, uma empresa que entrega exatamente essa excelência. Entendi. Essa excelência de quem é o produtor, qual que é o CPF do produtor, qual que é o histórico desse cara, quanto, na verdade, que esse cara vai de fato comercializar. Então, todo esse processo de vendas, ele é super trabalhado. E quando você me pergunta sobre fraude versus esse low touch, sem dúvida nenhuma tem influência direta. É realmente posicionamento e estratégia, né? Sim. Porque como o Brasil, ele realmente é muito fora da curva em questão de fraude, imagina que o americano ele operacionaliza essa venda low touch no mundo inteiro, e a função dele é tornar o mais azeitado possível essa venda, né? Gerando menos fricção, menos cliques, mais conversão, mais dinheiro entrando, sem ter tanto trabalho ativo de pessoas, né? Uhum. E quando ele vem para uma operação do Brasil e ele tenta de fato azeitar isso ao máximo, ele começa a se deparar com problemas que são extremamente regionais. Entendi. Como, por exemplo, essa questão de fraude. E outras. Por exemplo, é muito engraçado isso, mas quando a gente programava, a gente utilizava o Mercado Pago como meio de pagamento durante os últimos 2, 3 anos de Eventbrite, a gente tinha que explicar para o americano o que é uma venda por boleto. Porque o americano não sabe o que é o boleto, o americano sabe o que é o cartão de crédito. O boleto é muito específico, né, aqui no Brasil. E ainda mais quando a gente tinha que explicar que existiam produtores que desejavam vender via boleto parcelado. Isso pro americano, então, a gente tentava explicar para ele de todas as formas possíveis e era impossível. Falar pro desenvolvedor lá cara, em São Francisco, ó, tinha esses códigos de barras aqui. Exatamente, Walter, assim, cara, o cara não entende, porque é uma outra realidade, assim, sabe, é super tropicalizado. Tanto tu falou 180 países, né? Eventos em mais de 180 países. O cara lá não comparar essa funcionalidade deve ser implementada para atender o Brasil ou ter essas outras para atender essas 100. Mas é impressionante a burocracia em tudo que existe aqui, né, cara? É uma loucura isso. Exatamente. Né? E tanto que, assim, a grande maioria das brigas por desenvolvimento de produto, a gente perdia. E perdia
assim, de longe, porque realmente era diversas operações que envolviam muito mais dinheiro do que de fato as nossas necessidades. Então, por isso que localmente, Brasil, quando existia alguma funcionalidade específica a ser desenvolvida em solicitação de produtores, puta, era algo muito específico. E de maneira específica não gera escala. Não gera escala, não era interessante pro americano. Crescer o mais rápido possível. Entendi. E todo esse processo, né, de digitalização e tudo mais, até voltando para fazer o gancho da história do Guto, Senhora e Ingresse, porque a Ingresse, como eu mencionei, que hoje é uma empresa que a gente tem uma parceria super interessante na Soma, o Guto, ele sempre foi concorrente dessa empresa, Ingresse. Foram as duas empresas precursoras por criar sistemas de venda de ingresso online, sem papel nenhum, aqui em São Paulo especificamente. E também no Brasil, né? E depois que o Eventbrite encerrou, o fundador da Ingresse, ele basicamente puxou a gente para algumas conversas, e ele de fato se mostrou muito solícito para querer realmente ajudar a gente com o que a gente estava planejando, o que a gente estava querendo montar de negócio. E a primeira oportunidade que surgiu para a gente montar de maneira super win-win, ganha-ganha, foi eu e os meus 3 co-founders na Soma, ao invés de caminhar para o teor de consultoria, caminhar para um teor de criar uma joint venture com a Ingresse. Então, logo a partir do momento que a Eventbrite encerrou a operação, em praticamente um mês depois, a gente já tinha uma joint venture junto com a Ingresse. Então, os produtores que ficaram basicamente sem atendimento, sem gestão do lado da Eventbrite, poderiam ter o nosso suporte e a gente operacionalizava os eventos deles via Ingresse. E basicamente essa é uma atuação nossa até hoje, da Soma. É um braço nosso, exato. Vocês, né? Hoje a Soma, ela tem basicamente 3 operações. Ela tem uma operação mais comercial, que é essa joint venture com a Ingresse, e a gente também tem uma joint venture com uma empresa chamada NetPDV. A NetPDV é uma empresa que ela comercializa o sistema de venda de alimentos e bebidas dentro dos eventos. Eles operacionalizam Rock in Rio, Lollapalooza, o estádio do Allianz Parque é cliente deles, o estádio do Benfica, em Portugal, também é cliente deles. Eles basicamente possuem esse sistema que é toda a inteligência de gestão de vendas de alimentos e bebidas dentro de um evento. E por que a gente foi atrás dessa parceria? Porque quando a gente conversava com o produtor via Soma, nós somos basicamente a única estrutura hoje no Brasil que pode oferecer para um produtor um sistema de venda de ingresso online, junto também com o sistema de cashless, que é esse sistema de venda de alimentos e bebidas. Então o produtor, a partir do momento que ele está pensando em fazer um evento, ele vai precisar automaticamente vender o ingresso dele em algum lugar, e ele vai precisar vender os produtos dele de alimentos e bebidas também dentro do evento dele. Então a gente já entrega essa solução de maneira completa pro produtor de eventos. Então, se hoje eu for estruturar um evento e eu falo assim, pessoal, precisamos de uma plataforma para vender ingresso e a parte de bebidas é com a Soma. Exatamente. E aí a gente vai introduzir para vocês o sistema da Ingresse na parte de venda de ingressos online e o sistema da NetPDV para comercializar alimentos e bebidas dentro do evento. Esse é o segundo braço da Soma, não é isso? A gente considera um só, que é esse braço comercial, né? Que envolve... O primeiro que tu falou foi o relacionado à parte de gestão de ingresso. Aí o segundo foi a parte de alimento e bebidas. Opa. A gente até considera, Walter, esses dois, um braço só. Entendi. Que é a atuação comercial voltada para produtores de evento com produtos que a propriedade intelectual, ela não é nossa. Tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente comercializa sistemas operacionais que de fato são de empresas terceiras. E aí esse é um primeiro braço comercial. O segundo braço, a segunda atuação da Soma, ela surgiu porque
A gente já estava rodando esse primeiro braço comercial há alguns meses. E a pandemia, como vocês sabem, ela estendeu muito mais do que acho que acredito que 100% das pessoas estavam prevendo, né? Os eventos ainda assim não retornaram, ainda vão demorar um pouco para retornar da forma e da tração que estavam vindo, né? Pré-coronavírus. E a gente decidiu que a gente precisava também criar um produto nosso. A gente precisava ter uma propriedade intelectual nossa. E a gente começou a refletir muito sobre isso, até o momento que a gente olhou e falou assim, cara, um produtor de evento, ele tem 3 fontes de receita. Quando um produtor, ele vai, seja um evento grande, médio, ou mesmo pequeno, ele pode ter fontes de receita de 3 formas. Vendendo os ingressos, vendendo os alimentos e bebidas dentro do evento, e um residual de patrocínio, que é um mercado que é extremamente pouco explorado aqui no Brasil. Empresas muito grandes. É explorado lá fora? Muito explorado lá fora? Mais do que o Brasil, mas ainda assim tem uma grande oportunidade. O movimento lá fora acontece de maneira muito semelhante de como é aqui no Brasil. O dinheiro em patrocínios, ele é muito concentrado em empresas muito grandes patrocinando eventos muito grandes. Mas não existe uma capilarização para eventos de médio e pequeno porte. Então o foco está bem no topo da pirâmide. E a gente olhou para isso e falou, cara, tá aí a oportunidade. Porque se dessas 3 linhas de receita do produtor, a gente já atende 2 delas, falta patrocínios. E quando a gente estava na Eventbrite, em Red Bull e outras empresas de bebida, eu e meu sócio, o nosso background, nós éramos os responsáveis por dar o patrocínio para alguns eventos. Então a gente sempre olhou muito esse universo, essa linha, né, de investimento dentro das empresas e de receita pro lado dos produtores, na ótica produtora. Então a gente falou, cara, é aqui que a gente tem que trabalhar. Então vamos construir basicamente algo que possa capilarizar essa receita que está muito concentrada no topo da pirâmide, que nem eu falei. E daí que surgiu o segundo braço da Soma, a segunda atuação, que é uma plataforma de captação de patrocínio para eventos. Basicamente o que a gente faz é criar, a gente consolida uma grande base de dados de eventos dos mais variados tipos. A gente conversa com produtores de evento de maneira constante. E são eventos completamente variados. Pode ser desde um teatro, um evento esportivo, um evento de beach tênis, uma festa, um réveillon, um workshop, um evento corporativo. A gente conversa com todos os tipos de evento. A gente criou KPIs, a gente criou segmentações que cada um desses tipos de evento, eles sempre vão estar dentro de algum desses KPIs. Então a gente vai clusterizar isso e vai normalizar toda essa base de dados. A gente normaliza tudo isso e aí já é o primeiro grande diferencial, que hoje não existe uma estrutura, uma empresa que consolide toda essa informação de maneira segmentada. É muito pulverizada a informação. Quando tu fala de base de dados, é quem comprou ingresso, qual que é o Quais são os eventos? Quais eventos? Quais os eventos, quantas pessoas vão no evento, aonde que esse evento é localizado, estado, o perfil do público, porque o perfil do público é uma junção de ticket médio, os produtos que esse cara tá vendendo dentro do evento dele, o estilo dele, o estilo musical que esse evento carrega, tudo isso influencia diretamente no público que está frequentando aquele evento. Então a gente pegou todas essas informações e a gente normalizou elas. A gente consolida isso, a gente junta isso nessa grande base de dados e a gente inverteu o processo de vendas. Em vez do produtor ir oferecer um evento, um calendário de eventos, alguns eventos dele próprio para marcas, o que a gente fez? A gente consolida tudo isso, a gente vai até as marcas, conversa com as marcas, entende com as marcas quais são os interesses que essa marca pode vir a ter no canal de eventos, no canal de entretenimento. Então, qual o público que de fato vocês querem conversar, qual a região que vocês querem desenvolver o awareness de produto, o awareness de marca, experimentação. É como se fosse, a grosso modo, de maneira super humilde,
um Google AdWords, um Facebook Ads, só que para experiências ao vivo. Porque quando você vai investir hoje numa campanha, basicamente você faz a segmentação de público, né? É isso que a gente faz com as marcas. A marca, ela passa pra gente essa segmentação, respeitando exatamente os KPIs que a gente criou, e automaticamente eu ofereço para essa marca um cardápio de eventos que conversam diretamente com o público que essa marca quer conversar. E a partir disso, a gente pode oferecer para uma marca eventos de diferentes produtores, mas que todos esses eventos, eles compõem aquele público de interesse da marca. É tipo um link da persona com o produto, né? Exatamente isso, da visão. Tu colocou um ponto aí, Bruno, que eu achei bem interessante, que é, hoje quando você vai fazer uma divulgação no Instagram, por exemplo, ele pergunta, masculino e feminino, qual a região, você quer buscar pessoas que colocaram qual hashtag nos últimos posts, né? Exato. E pelo que eu tô entendendo aí, então você vai chegar assim pra marca, por exemplo, de sapato, e falar assim, ó, você quer atingir qual público, você quer atingir, por exemplo, o pessoal que trabalha mais executivo, quer atingir mais o pessoal que trabalha em fazenda, você bota que você quer vender. Exato. Coloca isso aqui mais para essa região aqui, que você vai ter um maior alcance, esse tipo. É mais ou menos, então, baseado no produto que a pessoa quer vender, ou da marca que ela quer expor, e aí ela vai dizer o seguinte, olha, você deveria investir 20% nesse evento, 30% nesse evento, e depois disso, vê se eu entendi, é isso mesmo, né? Sim, exatamente. E depois disso, Bruno, quem faz, então, o avanço dos próximos passos, por exemplo? Isso é algo que fica para a Soma fazer, por exemplo, gerar as peças publicitárias, ou é algo que fica a cargo, no caso aqui específico, dessa empresa de sapato? Cara, ótima pergunta, Walter. E a gente tem os dois formatos, tá? Porque a gente conversa com marcas de diferentes tamanhos, segmentos. Cara, é uma diversidade muito grande. Então, assim, a gente tem marcas que já investem no canal de eventos, que já tem um certo know-how, e muitas vezes essas marcas já têm até agências próprias que podem ativar, que realmente criam as campanhas, que criam as peças publicitárias e tudo mais para se aplicar, né? Nesse cenário, a gente basicamente apresenta o plano, negocia todas as contrapartidas, exigências da marca e tudo mais, e a gente entrega isso de maneira fechada para a marca executar junto à agência dela. Esse é o primeiro cenário. Mas a gente tem cenário, e diria que até a grande maioria, de marcas que estar presente nos eventos é algo muito novo. Nunca realmente ativaram, ou mesmo já ativaram, mas não tem braço suficiente para executar isso. E aí, nesse caso, a gente entrega um pacote, que é um plano, a gente divide em 2 planos nesse caso. Um plano que é o plano mais básico, que é da mesma forma como o primeiro exemplo que eu citei, a gente entrega os eventos, as negociações, os contratos com todas as contrapartidas negociadas. Eu negocio com a Soma ou eu negocio com o evento individualizado? Você negocia comigo, com a Soma, e a Soma negocia com todos os produtores. Então, a gente faz 100% de todo o intermédio da cadeia. 100%. E a gente também tem um grande diferencial disso, que a gente acaba levando para os produtores, muitas vezes, mais de um evento. Desculpa, mais de uma marca. Então, a gente consegue levar para um evento um pool de marcas, só que esse pool de marcas são marcas que dificilmente esse produtor ele chegaria, ou mesmo ele passou pela cabeça dele que podem ser marcas potenciais patrocinadoras. E como o dinheiro ele está reservado na Soma, a gente paga o produtor pós-evento. Então a gente paga esse produtor da mesma maneira, a grosso modo, que o Mercado Livre com o Mercado Pago. A gente só paga o produtor a partir do momento que o produtor executou o evento. Tem que registrar lá ele com compartilhou todas as informações e contrapartidas que foram pré-acordadas antes, em contrato e tudo mais. A gente compartilha isso com a marca dá o ok ou não ok para saber se a gente está liberado a pagar o produtor ou não. Então a gente traz uma cadeia financeira muito mais segura, só que muito mais rentável, porque
como esse universo de patrocínios, ele é pouco existente para essa faixa de eventos, porque como eu disse, o patrocínio está alocado muito nos grandes eventos. Esses produtores de médio porte, eles têm pouco acesso a patrocínio. Então a gente chega com uma solução para eles financeira e que automaticamente eu tô trazendo uma receita nova para esse cara, eu tô entregando um público, uma audiência para a marca, que ela quer conversar, só que ela não sabia como, de uma maneira segura, uma relação win-win de maneira total, assim. E aí a roda gira. Porque esse produtor também mais capitalizado, automaticamente ele quer produzir mais eventos. E ele produzindo mais eventos, é mais eventos para dentro da nossa base de dados da Soma. E assim sucessivamente. E aí a roda gira. E quando as marcas elas não têm esse suporte de agência para criar tudo, etc., foi quando eu falei que a gente, é como se a gente dividisse isso em 2 planos. Um plano que é, de fato, os eventos X, Y e Z que a gente vai negociar, acordar contrapartidas, mediar contrato e tudo mais. E o segundo plano adicional, que é na parte de criação, parte de desenvolvimento de peças e ativação, inclusive dentro do evento. A gente terceiriza todo esse serviço e a gente deixa isso da maneira mais transparente possível para a marca. É um valor adicional ao plano, né, previamente construído, mas que a gente utiliza terceiros e que a gente tem basicamente uma base de fornecedores terceiros que a gente super confia, que a gente tem certeza que podem entregar o que de fato a marca está esperando. E daí, a partir de um briefing, a gente faz uma concorrência entre alguns desses fornecedores até chegar no fornecedor que de fato vai prestar esse serviço. E assim a gente acompanha toda a jornada da marca dentro do evento. Entendi. Esse é o segundo braço. Ainda tem um terceiro? Exato. Esse é o grande foco. Inclusive, a gente teve até que se dividir internamente dentro da Soma. Então, eu e o Guto, a gente operacionaliza mais essa parte da plataforma de patrocínio. A gente está focado full time. O segundo braço, né? Dentro desse segundo braço, exato. E o terceiro braço, que ainda está em processo de criação, que o Tio e o Fê, eles estão mais à frente, é uma distribuidora de bebidas para eventos. Porque como a gente já está conversando de novo com esse produtor sobre patrocínio, sobre a venda do sistema de cashless, sobre a venda do sistema de ticketing, de venda de ingressos, esse cara ele vai precisar também comprar a bebida em algum lugar. E aí, através dessa distribuidora de eventos, a gente consegue suportar todas as demandas que esse produtor tem. Porque no final, na última linha, o que a gente quer se tornar é um hub de negócios para produtores de evento que realmente facilite a vida desse produtor que está realmente construindo algo para o canal de entretenimento, de experiência ao vivo. Então esse cara ele tem um plano que pode ser, de novo, o do mais variado possível, que seja uma experiência. Esse cara vai ter que vender essa experiência em algum lugar, vai ter que comercializar bebida e comida dentro do evento, vai ter que comprar essa bebida em algum lugar e, quem sabe, não consegue algum residual de patrocínio. Então, basicamente, o que a gente almeja com a Soma é realmente cada vez mais se tornar esse hub de oportunidade de negócio de maneira mais consolidada. Bruno, me responde uma coisa. Vocês esperam que a receita que vai para a Soma, né, ela seja segmentada como nisso aí? Seria 50% ingresso, 30% patrocínio, 20% a parte de distribuição de bebida? Ou como tu imagina, né? E o que é hoje, né? Como tu imagina o que é hoje? O que tu diria? Boa. Ótima pergunta, Walter. Cara, hoje a nossa maior fonte de fato de receita atualmente é a parte de ingresso, na parte de venda de ingresso online, tá? Eu vou te explicar por quê. Como a gente tá passando ainda o finalzinho dessa pandemia, né? Estamos vendo aí agora a luz do final do túnel para esse universo de eventos, de entretenimento e tudo mais. A gente já vê várias cidades ao longo do mundo já abrindo novamente operações, eventos e tudo mais. A parte de ingresso, a partir do momento que um produtor ele pensa em fazer um evento, a primeira coisa que ele tem que ter definida é aonde eu vou comercializar o ingresso desse evento. Então, se a gente olha uma timeline de decisão, acho que as primeiras coisas desse produtor é onde que vai ser o evento, quais serão as atrações,
qual é a programação desse evento e tudo mais. E logo na sequência vem, preciso comercializar isso em algum lugar, para já começar a monetarizar esse evento. Então é a parte de ingressos. Bruno, posso fazer uma pergunta que Claro. você tem a ver muito com uma área que eu acho que eu e o Davi a gente gosta muito, que é de gestão de projetos. Claro. Quando tu está falando aí da formação de um produtor, talvez você deve saber isso aí, então responder essa pergunta. Na hora quando o cara está recebendo a receita, né, ele pode, por exemplo, no caso do Lollapalooza, ele vai anunciando as bandas aos poucos, né? Sim. Ele anuncia essas bandas. Tem alguma relação com se ele tá vendendo muito ou pouco? Porque, por exemplo, tá vendendo pra caramba, vou chamar o Lenny Kravitz. Ou não, cara, tá vendendo pouco, vou chamar aquele outro cara que é mais barato, mais em conta. Ou não, o cara tem tudo isso planejado e aquilo ele só vai lançar aos poucos por uma questão muito mais de teaser ou dar a ideia do mistério. Ou como é que funciona isso? Cara, é uma ótima pergunta e varia muito de evento para evento, produtor para produtor. O que a gente sempre gosta de compartilhar, assim, é que se você tem bons assets na mão, não tem porquê, basicamente, você gastar todos os assets de uma só vez. E a gente via muito isso na Eventbrite, a gente vê isso muito na Ingress agora. Existem diversos gatilhos de venda para um produtor realmente ter, durante algum momento, que o número de vendas aumente de maneira expressiva. E quais são esses gatilhos? A comunicação de um artista, é a mudança de um lote, que nem você falou da visão. Quem não quer comprar uma pré-venda que vai durar apenas algumas horas? Talvez a atração de vendas acabe aumentando. Quando você divulga um artista especificamente, caso esse artista de fato tenha um reach, um alcance grande, definitivamente isso vai influenciar a curva de vendas. Então, por algumas oportunidades, você montar uma curva de vendas que envolva mudança de lote intercalando com divulgação de artistas ou de atrações para esse evento, pode ser que fique realmente algo com vários momentos de tração. E assim sucessivamente pode ser que tenha uma venda de maneira total na última linha, mas de maneira mais eficiente, assertiva. Então isso é algo que a gente sempre olhou muito, assim, nesse universo de venda de ingressos. É que eu tinha imaginado que, assim, cara, não tá vendendo muito. Eu acho que a gente ia contratar a banda A que custava, sei lá, 100 mil reais. Eu vou contratar agora a banda B que custa só 30 mil reais. E sim, tem casos que isso acontece, porque realmente aí vai do produtor de realmente como uma válvula de talvez até tomar um pouco mais de risco, né? Para tentar movimentar uma venda maior, caso o evento não esteja vendendo tanto, através de uma atração. Mas acaba sendo risco. Então tem produtores que acabam tomando. Tem produtores que se planejam um pouco melhor. Tem produtores que, já que tá vendendo bem, ele poderia ficar de maneira mais tranquila. Mas ele vai lá e ele vê que tem mais caixa entrando, então quer incrementar o valor que ele gasta em atração, para daí sim, talvez esgotar os ingressos de maneira ainda mais cedo, e assim sucessivamente. Vai depender muito da estratégia de cada um deles. Tem um amigo meu do jiu-jitsu, o Luiz Nunes, que inclusive trabalha hoje na Forbes Capital. Ele atua... Qual era aquele evento que acontece na Bélgica lá de... Tomorrowland? Tomorrowland. Ele atua aqui na parte financeira do Tomorrowland. Se não me engano, ele era o gerente, diretor lá da parada toda. E aí, assim, em conversa antes do treino, ele comentou que um dos desafios dele, assim, é o fato de ter que pagar algumas pessoas em dólar, algumas pessoas em euro, algumas pessoas em real... Enfim, muda as moedas e aí, cara, como é que é controlar o fluxo financeiro disso, tendo que tem a parte do anúncio, né? E pelo que eu entendi, assim, na época, né, faz um tempo que a gente conversou sobre isso, a parte também de variação cambial, né? Sim. E aí, tipo, e até onde eu sei, como você falou, lá fora ninguém consegue pagar o boleto de 4 vezes, né? Você tem que pagar à vista em dólar e naquele instante ali vale a pena contratar aquele artista, né? Exatamente. Inclusive, uma relação direta com isso é que esse universo de artistas internacionais, basicamente, um produtor de evento, quando ele quer contratar um artista internacional, ele não fala diretamente com o artista. Geralmente envolve uma agência que realmente gerencia toda a carreira desse cara, desde recebíveis, agenda, logística e tudo mais.
E existem produtores locais que, quando de fato tem uma volatilidade mais favorável no dólar, tentam, caso tenham caixa, já de fato deixaram um valor basicamente investido nessas agências para garantir datas de artistas. Então, sim, é um movimento que é super comum nesse universo, porque influencia drasticamente. Quando a gente está falando de cachês aí de 100 mil, 150 mil dólares, uma variação cambial pode ser consideravelmente expressiva. Ainda mais brutal até, né? ainda mais essa inconsistência do país, do né? jeito que tá agora. Inclusive, mandar um salve pra você, Luizão, quando assistir esse nosso podcast. Um abraço. Da hora. Cara, vamos falar um pouco de futuro, cara. A gente tá na pandemia aí, tá todo mundo ansioso para que isso passe. Teve antecipação aí da vacinação em vários locais aí no Brasil e tem se mostrado efetivo, né? Eu não sei se você segue o Faria Lima Elevator, né, cara, no Instagram. Eu bolo de rir daquilo, cara. E antes de vir pra cá, eu tava dando uma olhada, ele fez uma postagem lá a respeito do Carnaval de 2022, né? E, cara, o que você acha que vai ser o Carnaval de 2022? Vocês já ouviram falar do efeito champanhe? Não. Cara, é exatamente isso, assim. Basicamente, demanda reprimida, cara. Demanda reprimida. A gente já tá vendo isso no mundo inteiro. E no Brasil, com certeza, não vai ser diferente. Já não está sendo diferente. E eu vou até explicar por quê, assim. Mas até pegando um pouco antes de alguns exemplos globais, não sei se vocês viram... que demanda reprimida tem o chamado efeito champanhe. Eu não sabia não dessa expressão. É a nova expressão para o mercado de entretenimento, experiência ao vivo. O efeito champanhe. Que é de fato a explosão, né? Cara, basicamente... Não sei se vocês viram o show do Foo Fighters que teve no Madison Square Garden, em Nova York. Eu vi, na verdade eu acompanho, né, o Dave Grohl, etc, a banda, e eu tinha visto que foi lotado, cara. Cara, completamente cheio. Diversos dos maiores festivais nos Estados Unidos abriram vendas, acho que agora deve fazer quase 1 mês e meio que eles abriram venda. O Coachella, que é um dos grandes festivais nos Estados Unidos, que é incrível, sold out todos os ingressos, com valores até um pouco mais caros, em questão de minutos. Isso aconteceu em mais de 2, 3 festivais. Europa abrindo eventos, festivais, também, ingressos esgotados de maneira extremamente rápida. Cara, é a prova da demanda reprimida. E a gente, aqui no Brasil, especificamente a Soma, e ainda mais especificamente a Ingresse, a gente, como eu disse, quando um produtor de evento ele vai executar um evento, uma das primeiras decisões dele é de fato olhar para onde ele vai comercializar os ingressos. Então, automaticamente, por mais que os eventos não retornaram de fato aqui no Brasil ainda, os produtores já estão se planejando e já estão se programando com eventos, principalmente de Réveillon, Carnaval, os big moments in life, né, que a gente olha para cá para o Brasil. E a gente já está comercializando alguns desses eventos. E recentemente a gente abriu 2, 3 de alguns dos Réveillons bem famosos aqui no Brasil. E o volume de vendas está completamente surreal, assim. Vendas muito mais rápidas do que anos anteriores, provando de fato que o brasileiro ele quer se movimentar, ele quer voltar a curtir, ele quer voltar a aproveitar a vida com os amigos, fora da cidade, viajando e tudo mais. Então, de fato, é a prova de que essa demanda reprimida, ela está acontecendo e é real, assim. Entendi. Bruno, na Soma, hoje, como é que vocês se dividem, vocês 4? Bom, basicamente, eu e o Guto, a gente olha plataforma de patrocínios, né? Mas existe alguma divisão? Tipo, você é comercial? Boa. Perfeito, de maneira mais específica. Todo mundo faz tudo e... A gente, dentro dessa operação de braços, né, vamos dizer assim, a gente se suporta muito, tá? Então eu olho um pouco mais para a parte de data, informação, números. Vocês têm desenvolvedor? Não, a gente não tem nenhum desenvolvedor. A gente está com uma agência que presta uma consultoria para a gente de data, de informação, para trabalhar a base de dados e tudo mais e tal. Essa parte eu que toco mais. O Guto também toca um pouco mais essa parte comercial, mais ativa com o cliente e tudo mais. E do lado do Ti e do Fê, eles acabam focando muito na parte da distribuidora de bebidas, que tá
basicamente com a operação sendo construída. Ainda não foi lançada. A ideia é que seja lançada em setembro. Com o retorno dos eventos, né? Porque também não adianta ter um estoque com as bebidas paradas. E a parte de comercial, né, que é o primeiro braço, que é a atuação junto de ingresso e NetPDV, como a gente está de maneira constante conversando com produtores, a gente atua os 4 de maneira bem complementar, assim. Então, quando um cara tem... Geralmente a gente tem um mais relacionamento com um cara, outro com outro, a gente vai tocando de maneira coexistente. Então, basicamente, essa hoje é a divisão atual nossa na Soma. Maravilha, maravilha. Interessante. Cara, tá muito legal o bate-papo. Aí a gente queria aproveitar, Bruno, super legal a tua trajetória, cara. A gente queria aproveitar para tu deixar você deixar uma mensagem aí, falar para as pessoas que querem chegar onde você chegou agora, um conselho, o que você acha que as pessoas podem fazer, o cara que tá lá no ensino médio, lá com um amigo dele, Sim. conversando lá sobre empreender. E fala aí, tá aberto pra você falar aí, mandar tua mensagem, teu recado. Boa. Cara, ao longo, assim, dessa minha jornada, eu aprendi muito o quanto disciplina realmente é muito o nome do jogo, dedicação, foco. Eu acho que essas 3 palavras, elas são muito coexistentes e complementares, assim. Eu tenho percebido cada vez mais que se você não tem foco e dedicação para onde você quer chegar, cara, ninguém vai te entregar de mão beijada. Realmente, empreender é matar um dragão por dia, assim. É algo muito mágico, que é quando você realmente pode estar construindo o seu sonho. É o teu sonho, o seu desejo ali, que você realmente quer tirar do papel, quer mostrar para as pessoas o benefício que você quer propor e acredita muito, mas realmente ninguém vai entregar isso para você. Só você para ir atrás, e disciplina e foco tem que realmente estar junto para conseguir realmente chegar no sucesso, porque empreender no Brasil não é fácil. Tem várias questões, desde burocracia, de processos para abrir uma empresa, imposto e tudo mais. Então não é algo fácil, mas realmente você querendo, realmente se dedicando, eu acho que esse é o caminho. E eu particularmente sou uma pessoa que eu gosto muito de, como eu falei no começo, né, que eu sou curioso, eu gosto de estar antenado nas coisas, procurando, estudando sempre. Eu acho que informação também é algo que é a chave para muita coisa, assim, sabe? É a chave para muita porta que a gente acha que está fechada, mas que a gente pode abrir a partir do momento que a gente realmente está interessado, vai atrás, quer pesquisar, quer aprender. Hoje em dia a gente tem diversos locais na internet, podcasts, como vocês mesmos estão construindo agora. Eu adoro, assim, podcast. Para mim é uma fonte de informação, uma fonte de aprendizado, que nada mais justo aprender com experiências reais, né? Experiências com quem já viveu e está compartilhando isso. Então, é realmente ter sede por aprender, por estar sempre aprendendo, na verdade. Acho que a linha de aprendizado, ela não acaba nunca, né? Acho que todo mundo vai estar sempre aprendendo, pode ser o empreendedor que for, bem sucedido da maneira que for, sempre vai ter espaço para aprender mais. E acho que é isso, ter cabeça aberta, dedicação, foco e sede por aprender. Acho que é um pouco disso. Legal, excelente, cara. Cara, aqui não é o show da Xuxa não, mas pode mandar um grande beijo, um abraço aí pra você quem quiser, cara. Vai ficar registrado, eternizado aí no The Bigs Podcast. Boa, porra, valeu demais. Acho que primeiramente os meus sócios, né? O Fê, Guto e o Ti, que são caras que são muito importantes pra mim nessa trajetória. Sem eles, com certeza, a Soma não estaria aqui onde nós estamos hoje e onde a gente almeja chegar um dia. Minha mulher sempre me ajuda nos decks. Ela trabalha na Nike, ela é muito boa com essa parte de design e marketing. Então tem que deixar também um highlight aqui pra patroa. E cara, eu acho que é isso, assim. Família também sempre foi muito importante. É um suporte muito grande que eu tenho, sempre tive e tenho até hoje. E é isso.
Bruno, muito bom te ter aqui no The Bigs Podcast. Tua trajetória mostra muito quanto tu é flexível a partir do momento que você decidiu ir trabalhar na parte da Red Bull, foi pro interior e aceitou o desafio, ao mesmo tempo volta, vai para Eventbrite, e aí com pandemia, ao mesmo tempo, não, vou montar uma empresa, quanto você é adaptável e maleável aí em relação ao que acontece ao teu redor. Então, cara, é extraordinária essa tua jornada aí, poder contribuir aqui com a gente, né, e contar para as pessoas que vão nos escutar. Até mesmo como o Davi falou, né, para a pessoa que está começando agora, saber como que é o dia a dia e como que é o jogo, né. E queria também te perguntar, para você deixar os dados aí, ou a informação, se alguém quiser contratar a Soma aí para dar um apoio no evento, quais são as informações? Sim, será um grande prazer. Nosso site é www.bysoma.live, tá? bysoma.live, live. Meu e-mail é Sapienza, meu sobrenome, né? @bysoma.live. E dentro do nosso site tem o formulário porque a nossa base de dados, a gente utiliza 2 formulários para, de fato, alimentá-lo. Um formulário para marcas, que preenchem com seus interesses no mercado, e um formulário para os produtores, que é a gente perguntando para eles um pouquinho mais sobre o evento deles. É só preencher lá, vai cair para a gente, e daí, depois de preenchido, a gente toca todo o resto. Maravilha, maravilha. Cara, esse foi mais um The Bigs Podcast. Segue a gente, se inscreve no canal, procura a gente nas redes sociais, @The Big Podcast. Ativa o sininho aí embaixo para receber alerta assim que sair novo vídeo. Semanalmente a gente vai estar aqui com vocês, construindo essa jornada. Esse foi o Bruno Sapienza, com informações super relevantes a respeito de eventos, uma trajetória super legal, construída aí com flexibilidade, como foi comentado aqui pelo Grandão. Então acompanha a gente que toda semana vai ter novidade e vai ser muito legal construir isso com vocês. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, um abraço.